gente, tudo bem? Vamos dar início agora a mais uma live sobre as plantas, né? Que um sábado sim, um sábado não, acontecem aqui no Escolha Ser Feliz com a paisagista Cláudia Canales. Eu vou aguardar e hoje a gente vai falar sobre a orquídea, o fascínio das orquídeas, né? E eu acho que não tem quem não fique completamente fascinado pelas orquídeas e os desafios de cuidar da orquídea em casa, né? A Cláudia já chegou. A gente iniciar o nosso bate-papo. Entrou. Oi, Clau. Bom Bom dia. dia! Bom dia! Já vi que a Dani está por aqui, a Maylin está aqui também. Ai, que delícia, gente! Oi, pessoal, bom dia! Sempre é muito, muito, muito gostoso, né? Sempre é gostoso demais esse carinho todo e essa vibe da nossa live, né? Porque planta sempre traz uma excelente energia, né, Clau? Nossa, gente, planta é uma coisa. A gente tem percebido nessa quarentena que as plantas têm salvado vidas, né? Sim. Porque a planta ela emite, além dela emitir aquela vibração ótima, né? É uma dedicação que você faz e você vê aquilo, né? Você vê aquilo Sim. dar certo. Mas aí eu quero até te contar uma coisa para a gente pensar num tema para nossa próxima live. Hoje eu recebi muitas mensagens pelo direct do Instagram aqui dizendo: Ah, mas eu vivo matando as minhas plantas. Ah, eu tenho o dedo podre para planta. Eu vou assistir para ver se eu consigo entrar no rumo de fazer as minhas plantas, especialmente as orquídeas, sobreviverem em casa. Eu percebo que ainda tem muita gente que se preocupa, né, e se vê como um mau cuidador de plantas. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Salvo alguns seres que já nasceram assim com um dom, né? A gente tem que ir Divino. atrás. É, um dom divino que a pessoa assim, ó, tem um galho seco jogado no asfalto, a pessoa vai lá, planta e sabe, fica aquela planta linda. Mas assim, ninguém tem o dedo podre. É que a planta precisa um pouquinho de atenção. E normalmente nessa nossa vida corrida, a gente não tem essa atenção. E hoje nós vamos falar de orquídeas, que é um mito, né? As pessoas têm medo da orquídea, né? A pessoa ganha uma orquídea, fica feliz e depois anda com a orquídea como se fosse uma bomba, né? Porque a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, né? Parece É uma porque a bomba questão ali é o relógio. seguinte: você ganha, ela tá linda. Daí, de É. repente, as flores caem. E aí você fica naquela ansiedade e elas não crescem novamente. Não, e é uma ansiedade, uma culpa, né? Meu Deus, eu não consigo nem cuidar de uma coisa. Ela estava linda e agora está um horror, né? Então, nós vamos falar isso bastante hoje aqui. Então, oi, Lu. Então, oi, Elisa. Então, assim, queridos, não tem alguns segredos, tem alguns macetes, tá? E eu consideraria as orquídeas como quem tem filho vai me entender. Sabe quando você tem dois, três filhos que são criados do mesmo jeito, na mesma casa, comem a mesma coisa, mas têm personalidades diferentes. Um Sim. um é agitado, gosta de sair, outro não, gosta de ficar no computador, outro é introspectivo, outro conversa, outro não conversa. Orquídea é isso. Orquídea é como se você tivesse filhos diferentes. Tem uma base, vamos dizer, que é igual para todos, né? Que nas crianças é dar banho, da comida, da educação, né? As orquídeas têm uma base também e com alguns nuances. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do início, né, do cuidado das orquídeas, que eu acho que é um básico, né? Sim. Porque depois tem muitas nuances, depois tem muito aprofundamento, mas hoje nós vamos dar esse beabá para a pessoa perder o medo e não achar que ela tem uma bomba na mão, uma bomba relógio. Prestes a explodir. Exatamente. Clau, e assim, a gente percebe que a orquídea, ela realmente traz um fascínio muito grande.
A que você atribui isso, esse fascínio que as pessoas têm? Olha, gente, tem pessoas que são capazes de largar o cônjuge por conta de uma orquídea. Primeiro, assim, a energia da orquídea é uma energia muito de paciência, de amor e de atenção. Então, a orquídea exala essa energia. E você tem que cuidar da orquídea para ela florescer. Você tem que ter alguns cuidados. E às vezes ela vai florescer uma, duas vezes no ano. Tem orquídea que passa assim 2 anos e depois floresce. Então é aquela expectativa, né? Estou fazendo certo, ela está respondendo, olha, tem um broto. E ela é muito interativa. Gente, a orquídea fala. Todas as plantas falam, né? Mas a orquídea fala mais ainda. Ela vai mostrando para a gente, né? Então, ela vai mostrando os próximos passos. Então, com alguns cuidadinhos que a gente vai falar aqui, é uma planta super interativa. E muita gente deve ter ganho ontem, né? Muita gente deve estar nessa live desesperado com a sua orquídea parecendo uma bomba relógio. O namorado, o marido deu ontem e você, e agora, né? O que eu faço com isso? O que eu faço? Clau, inclusive, eu conversei, você conhece ela, a Maria Fernanda Lourusso. Oi, Ela está aqui na live, ela acabou de entrar aqui. E ela acabou de me falar que ela ganhou 4, eu acho que não sei bem a razão, mas acho que o namorado realmente deve estar muito apaixonado. amor. Mas ela ganhou 4 orquídeas e ela falou assim, Melissa, eu quero saber como cuidar delas. Então ela falou que ela ia tentar entrar hoje. Não, Beijo, com 4 orquídeas você vai precisar estar aqui mesmo, né? Porque você agora tem 4 filhos diferentes aí. E, Clau, existem algumas espécies que são mais voltadas. Aniversário da Fê. Parabéns, Fê. Tudo de bom para você. Então, assim, existem algumas espécies que são mais para pessoas que estejam iniciando nesses cuidados com plantas. O que você nos recomenda? Olha, tem aquelas bem fáceis, né? As mais fáceis são aquelas que vendem nos supermercados. Essa daqui é uma. Peraí, deixa eu baixar aqui, né? É uma das mais conhecidas, né? É a Phalaenopsis. Ela é bem conhecida e ela é muito fácil. Por quê? Porque foram desenvolvendo alguns híbridos dela. Essa daqui é um híbrido dela, que também está com problema, a gente já vai falar disso. E é uma planta muito fácil para você ter dentro de casa. Olha aqui, ela é linda, né? Normalmente a gente ganha assim, né? A gente ganha assim e já começa a ficar apavorado, né? Porque como é que ela vai. E é uma planta que fica florida por muitos meses, 2, 3, às vezes 4 meses, né? E são aqueles 4 meses que você está com a esperança muito firme. Que ela não vai deixar de florir, exatamente. Não. Então, o que a gente vê? Essa planta é uma planta para os iniciantes, porque ela é super bem adaptada a ambientes internos, né? Porque as orquídeas, normalmente, elas estão na natureza. Elas estão nas florestas, né? Elas estão ao ar livre, com uma umidade, né? Elas são plantas mais tropicais. Então, essa orquídea aqui, ela é uma orquídea que ela é muito adaptada aos apartamentos. Então, como cuidar, né? O que ganhei, o meu amor me deu essa orquídea, como que eu vou cuidar? Então, vamos falar um pouquinho disso. Primeira coisa, gente, é colocar a orquídea num lugar de muita luminosidade. Ela pode pegar sol. Tem pessoas que falam, não, a orquídea não pode pegar sol. A Larissa aqui está me dizendo que ela é uma ameaça à natureza. Eu disse para você, beijo, Lari. Eu percebi assim, nos últimos dias, muitas mulheres me acionando aqui no direct dizendo, mas eu queria tanto saber cuidar, mas eu não acerto a mão. Gente, vamos acertar a mão. Vamos juntos aqui, vamos acertar a mão. Então, primeira coisa, gente, uma janela do sol da manhã. Se ela pegar 2 horinhas,
3 horinhas daquele sol fraco, que acontece ou bem de manhã ou mais no final da tarde, ótimo. Ela só não pode pegar o sol da tarde. Então, quer dizer, em Curitiba, né? Em Curitiba não tem muito sol, mas agora hoje tem sol. Então, assim, das 10 até as 4 da tarde é um sol extremamente forte. E aí, o que que acontece? Olha, isso aqui é um sinal, estão vendo? Isso aqui é um sinal de sol, principalmente quando ela fica assim, ó. Peraí, deixa eu virar aqui, ó. Quando ela fica assim, bem amarelada, olha, essa aqui, coitadinha, é uma que sofreu muito, tá vendo? Porque aí quando ela começa, meu dedo, quando ela começa a sofrer assim, aí é uma porta aberta para vir tudo que é de ruim. Então, assim, primeira coisa, aonde colocar? Vamos colocá-la numa janela ou numa varanda que fique com um sol, muita luminosidade e com um sol bom, um solzinho de bebê, tá? Que é aquele antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Já acertamos um ponto, né? Que é o lugarzinho de onde ela ficar. Segunda coisa, já posso me adiantar das regras? Posso falar das regras? Porque Claro. é onde o pessoal tem muito problema com as regras, tá? É porque assim, Clau, as orientações elas mudam muito. Então, tem lugares que dizem, você molha uma vez por semana. O outro, não, você pode molhar um dia sim, um dia não. Daí você fica na dúvida com a quantidade. E realmente vira um bicho de 7 cabeças para quem não tem esse olhar ainda desenvolvido, por exemplo, como você. Né? Não, não é uma coisa tão intuitiva. Olha, eu vou contar um segredo, gente. Eu já matei planta também. Então, assim, Ah, não acredito. verdade, gente. Não, total. Olha, Não, eu não nasci total. paisagista. Assumo, assumo. Mas assim, é, a questão é que nós, seres humanos, a gente quer ir muito pelas receitas, né? Então você faz um bolo, tem ali 2 xícaras de farinha, uma de açúcar, e você vai ali. E a gente quer traduzir isso para as plantas. Só que as plantas são vivas, né? E tem, fora isso, a minha casa, que eu moro em Campo Largo, é diferente da sua que mora em Curitiba. E vai ser diferente de uma pessoa que mora lá no Nordeste. Por quê? Umidade do ar, chuva, incidência de sol, é tudo diferente. Então, as pessoas ficam muito apavoradas porque as receitas não dão certo. Ah, molha 2 vezes por semana. Beleza, 2 vezes. Aí faz aquele color extenuante, a pessoa molha 2 vezes, a planta morre. E aí o cara, onde eu errei, eu molhei 2 vezes. Não, então assim, vamos prestar mais atenção. Vamos botar a planta no coração e olhar para a planta, como a gente olha para os nossos filhos, né? Então, na rega, deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Olha, essa coitadinha aqui, eu vou pôr bem perto aqui para vocês verem. Mas essa tá visível demais, né? Que tá toda Ó, queimada, tadinha. não fui eu, tá? Essa aqui, percebam como ela tá com a folhinha opaca, tá vendo? E meio enrugada. Essa aqui, ó, vocês veem aqui, ó, uma folhinha bem enrugada. Então, isso aqui já denota uma falta de hidratação. É como a nossa pele, né? Quando a gente não põe o hidratante, ela vai ficando. Essa Meio aqui, olha, ressecar. olha como essa aqui tá diferente, tá vendo? Verde, brilhante, bonita, né? Viçosa. E aí a gente pega. Peraí, planta, fique aí. Aí a gente levanta ela e vê aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu pôr aqui. Estão vendo aqui, ó? Olha, esfarelando. E a raiz, olha, tadinha, olha a cor da raiz, olha que pretinha. Então, essa planta é uma planta que sofreu. Vou mostrar uma raiz para vocês sadia. Olha aqui, ó. Estão vendo as pontinhas verdes, né? Verdinha. Isso aqui é uma planta sadia. Então, vamos lá.
Orquídea ama água, ama água. Se você puder, você não coloque a água da torneira. Aquele negócio de chegar e jogar a mangueira como se você fosse um bombeiro apagando incêndio, não é bem assim. Se você puder pegar um balde d'água, né, deixar de um dia para o outro para sair aquele cloro que fica na água, né? Às vezes a gente abre a torneira, a água sai até branca, né? Então pega um balde, deixa de um dia para a noite, né? Passar aquela noite. Não precisa ter noite de luar, não precisa ter cristal, não precisa ter nada disso. É só para Só sair o noite, cloro. bom, escuridão, é só isso. Só Tá. para sair o cloro. E aí você vem com a sua orquídea e mergulha ela lá dentro. Você pode mergulhar ela até aqui, né? Não vai mergulhar até aqui, pelo amor de Deus. Mergulha ela até aqui, né? Mergulha ela na água e deixa ela absorver aquela água. Absorveu, absorveu, deixa aí uns 5 minutos ali, você pode deixar ela absorver, tira e pendura de novo. E aí tá bom, Cláudia, mas aí quando que eu vou molhar de novo? Dedinho aqui, ó. O substrato que a gente chama, né, dessa partezinha que fica na orquídea, não pode estar completamente seco, tá? Não pode secar total de esfarelar, ó. Isso aqui não rola, não pode. E não pode estar encharcado, por isso o vaso tem que ter furo, né? Ter furos Para conseguir fazer a drenagem. Uhum. para conseguir fazer drenagem. Furo embaixo é ótimo. Por quê, gente? Porque a planta, a orquídea, ela respira pela raiz. Então é por isso que a gente coloca aquela maçaroquinha de casquinha, né? Aqui, ó, casquinha de coisa. Por quê? Porque a planta, ela respira por essas raízes. Essas raízes que vão absorver a água e alimentar a planta. Então, quando você colocar, aí você tem um cachepô lindo que você ganhou. Esse aqui eu ganhei lindo de uma aluna querida. Mas vejam, esse cachepô aqui, ele não tem furo, tá vendo? Então, eu vou dar um jantar, aí eu pego o meu cachepô, coloco a minha orquídea lá, bem linda, num arranjo ali na frente, em cima da mesa, de um aparador, só para fazer bonito. Aí depois eu tiro a orquídea do centro da mesa, né? Tiro a orquídea e coloco num lugar agradável para ela. Porque a gente tem que pensar que a planta tem que ficar feliz, né? Não é só a gente, é a planta que também tem que ficar feliz. E você falou, Clau, numa outra live que a gente fez, que a raiz, ela precisa de iluminação também, né? No caso da orquídea. É. O melhor vaso, gente, depois eu vou passar, me lembrem de passar um macetinho do vaso de barro. É esse aqui, tá vendo? Que ele é um plástico transparente e aí a gente consegue ver se as raízes estão bem aqui, tá? Esse aqui é o melhor vaso para orquídea no sentido de luminosidade. Ela gosta bastante disso. Clau, uma coisa que eu queria te perguntar aqui, a Maristela Pencal. Tudo bom, Maristela? Ela está perguntando aqui da questão da luminosidade, que no caso dela, a orquídea está num espaço que não tem luminosidade. Isso prejudica bastante. Ruim. Ruim, Mari, não pode. Se você colocar a sua orquídea num lugar que não tem esse sol da manhã ou uma luminosidade abundante, ela não vai florescer. Pode até não morrer, tá? Mas ela vai ficar quieta. Ela não vai, como diz o pessoal antigo, ela não vai para frente, né? Então, tem que ter luminosidade, pode bater sol, sol de bebê, pode bater sol, ela ama, né? A gente tem que lembrar que a orquídea é de um clima tropical, então pode bater o sol.
E se você não der isso, essas condições para ela, ela primeiro não floresce e segundo é uma porta aberta para entrar cochonilha, para entrar pulgão, para entrar pragas Ah, e não, ela tá dizendo aqui que tem bastante luz, não tem sol, mas tem bastante luz. se tiver bastante luz, você vai ter que notar se ela vai florescer. Porque às vezes a bastante luz é boa para você, mas ela tá te dizendo, ó, Mari, preciso mais, tá? Então, se você passou um ano aí e ela não floresceu, então quer dizer que você tem que colocá-la num lugar que tenha mais luminosidade, tá? E, Clau, os pratinhos embaixo da orquídea, pode colocar? Não. Não, gente, nada de pratinho embaixo. Orquídea tem que ficar livre, tá? Livre para voar, porque não. O pratinho acumula muita água ali e as raízes que respiram, né, vão se afogar. Então você mata ela afogada, né? Então é Tá. como se ela tivesse aqui assim com água até aqui, chega uma hora ela fala, escuta, preciso respirar. Então, nada de pratinhos, né? Nada de pratinhos. Cachepô, tirar, né? Tirar, ela não pode deixar ela no cachepô e molhar o cachepô e ela vai ficar ali boiando. A orquídea não é um peixe, né? Então, ela tem que respirar, então não pode, tem que. Isso é bem importante. Outra coisa, desculpem que eu lembrei aqui, quando vocês tiverem orquídea, e a gente vê muito isso nas lavanderias, as pessoas guardam elas todas assim, ó. Fica tudo junto. Não, separa, elas precisam ter espaço, né? Elas precisam ter o distanciamento social. Então, Elas gostam, né, de proximidade, mas nem tanto. nem tanto. Elas gostam muito da nossa proximidade da natureza, mas entre elas é preciso estar bem arejado. E se você vê que tem uma orquídeazinha que tá feinha com alguma coisa, já separa. Já leva ela para um lugar especial e já começa a dar uma atenção especial. Eu vejo outra coisa também, as plantas demoram um pouco para responder aos nossos cuidados, né? Então a gente quer que ela já fique super bem. Uma dica bem legal, para deixa eu ver se eu tenho aqui. Uma dica bem legal para vocês notarem quando a planta está respondendo aos cuidados. Olha, essa aqui tá bem sofridinha, né? Mas veja, aqui, ó, vocês estão vendo que tem um brotinho Ah, um novo? pouquinho mais pra cima, que senão a gente não consegue. Isso. Aqui deu? Um Deu. brotinho novo aqui, ó. Esse brotinho novo tá dizendo para você, olha, tá, tá bem, tô me recuperando. Então, assim, o resto aqui tá meio podrinho, não tá dando muito certo, né? Mas um brotinho tá sinalizando, opa, agora você começou a acertar. E é esse olhar, né, que a gente tem que Essa ir tensão. A desenvolvendo. gente tem que ir percebendo os pequenos movimentos. Isso. Clau, e a eterna dúvida do gelo. A Sandra está aqui perguntando se ela diz que ela sempre coloca gelo por instrução da florista, né? E se isso é uma coisa boa para a planta ou não. Olha, gente, a melhor definição que eu ouvi Ó, minha disso mãe também põe gelo. é, Ela já te perguntou ela já isso. falou. Olha, a melhor definição que eu ouvi disso foi de uma amiga, a Carol Costa, que ela falou assim: gente, planta não é drink, não precisa pôr gelo. Veja, É porque o ele fica gelo ali derretendo, mas a gente não é. sabe se, né, o que ele traz, se traz Tem, benefícios. tem uma planta que gosta do gelo, que é o cimbídio. Deixa eu pegar esse aqui. Estão vendo? Essa planta aqui, ela é uma orquídea terrestre. E tem algumas delas que gostam, tem algumas delas que são epífitas também, ou seja, que se grudam. Essa planta, ela você pode pôr gelo porque ela ama frio. As outras não tem sentido.
Você pode molhar abundantemente, tá? E você pode até pôr o gelo, não tem problema de pôr ou não, porque ele vai hidratar a planta. Mas não é uma situação assim, ai, põe o gelo e sua planta vai ficar maravilhosa. O cimbídio gosta de frio. Então, para nossa região aqui, ela é uma planta ótima porque ela vai florescer no frio. Já no Nordeste, clima quente, ela tem dificuldade. Então, para o cimbídio, eu te diria assim: beleza, coloca gelo que ela vai gostar. As outras, o que eu vou te dizer? Põe o gelo no seu drink e toma junto com ela, mas ela você pode pôr água mesmo. Água sem cloro, hein? Clau, e a questão ali alguma recomendação no inverno, alguma mudança no trato da orquídea de acordo com a época do ano? Sim, gente, lembrem que orquídea ela é tropical, né? Ela é de regiões de climas quentes. Tirando o cimbídio que eu mostrei para vocês que gosta de frio, a recomendação é dar uma proteção de ventos, né? De ventos e geada. Ela não pode tomar geada, ela não pode tomar frio excessivo. Então, aquela varanda ou aquela janela que você tem ali do sol da manhã, é a perfeita. Então, assim, cuidado, não deixem a orquídea fora nesse inverno que começa. Você pode Proteger do vento. Uhum. proteger do vento e do frio, né? Você tem uma varanda ali que bate um vento, que faz um frio danado que nem você aguenta ficar, você coloca a sua orquídea para dentro num lugar mais protegido. Luminosidade e rega, lembrei de outra coisa. Luminosidade e rega são primordiais, tá? Gente, a gente vê muito as pessoas borrifando as orquídeas, né? Isso aumenta a umidade do ar, que é muito legal, né? Então você pode fazer uma suplementação de rega com o borrifador. Mas o que ela gosta mesmo, gente, é mergulhar na água. Ela gosta do tibum, né? Como se ela estivesse numa floresta e caísse uma chuva. Então não fica lá com aquela coisinha assim só molhando, principalmente nos dias quentes, que ela gosta de água. E se molhar com o borrifador, jamais molhem as flores, porque aí a flor cai e ela apodrece logo, né? Na natureza isso acontece, mas na natureza vem outra florada, né? E aí vai indo, né? Pronto, já Ó, Clau, lembrei. a minha xará aqui, a Melissa, está perguntando a questão da canela, né? Então, ouvi que devemos colocar a canela aonde corta para cicatrizar. Tem sentido? Tem. Tem sentido. A canela, ela é cicatrizante para todas as plantas. A gente até falou aqui numa outra live. Eu faço uma pastinha com aquela pasta de própolis e eu coloco canela, misturo e tudo que eu corto, eu podo, eu passo esse própolis com canela. A canela, além de ser cicatrizante, ela é fungicida. Esse é o melhor, é, o melhor uso dela. E nas falenopsis, que são essas aqui, oh meu Deus, que são essas daqui que muita gente deve ter ganho ontem, por algum mistério do destino, se você coloca um pouco de canela no próprio vaso, ela dá um up de florescimento. Então dá para você colocar uma vez ao ano, duas vezes ao ano, espalhe um pouquinho a canela no vasinho, né? Espalha aqui por cima, assim, no vasinho, e ela dá um up de florescimento. Outra coisa em relação à poda, gente, é todo o material que vocês usarem para cortar as orquídeas, essas folhas feias, etc., tem que estar esterilizado. Estão vendo isso aqui? Isso aqui não pode acontecer, tá? Porque eu tô com uma tesoura toda suja, eu tô com uma tesoura muito, ó,
enferrujada, estão vendo? Então não é legal isso aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Uma tesoura só para orquídea. E aí eu vou esterilizar. Como é que eu esterilizo? Ou no fogo, né? Fica ali até ficar em brasa mesmo, ou numa uma solução de que boa, né? De água sanitária ali, deixo ali por meia hora, eu deixo bastante tempo e aí eu vou usar essa tesoura na minha orquídea. Tá? Isso é bem importante para não Cláudio, dar. você falando dessa questão de tesoura, as principais doenças e pragas que podem acontecer com a orquídea, quais são? Que as pessoas devem prevenir ou ficar atentas? Eu acho que primordial nas orquídeas são os fungos, né? Que começam a aparecer com ou adensamento, né? Olha aqui, né? Isso aqui, o fungo, como é que você reconhece o fungo? Se ela tem um aspecto melequento, ou seja, quando você pega ali, tá um aspecto molhado, né? Se tem um cheiro que não é agradável, né? Então, o que que você vai fazer aqui? Você tem que eliminar. Primeira coisa, você vai pegar essa planta e você vai separar das outras, porque fungo pega, tá? Aí você vai cortar, vai pegar a sua tesoura esterilizada, cortar bem na basezinha, bem na base, tá? Você vai tirar essa folha. E essa folha, gente, você queima, você joga em algum lugar, você nem joga no lixo, não joga na composteira. Essa folhinha aqui você queima, tá? Não ponha na Não composteira, reutiliza para nada. Uhum. nada, porque aqui dissemina fungo. E aí você vai começar a tratar, aí você vai colocar um fungicida, né? Você vai, tem já produtos no mercado que são próprios para isso. E você vai cuidar dela como se você estivesse numa UTI. Você vai começar a prestar atenção, né? Se ela lança brotos novos. Normalmente elas dão fungo porque você deu bobeada de rega. Ou você regou demais, ou você regou de menos, ou você adensou muito, né? Colocou todas na lavanderia, que você não floresceu, socou tudo lá na lavanderia junto com a roupa. Então, tira, separa, dá uma atenção especial para elas que elas amam, né? Que elas amam muito. E Cláudio, falando mais uma questão do sol, você sugeriu ali o sol da manhã, mas aí a Marcela está aqui perguntando, sol do final da tarde, é bom também? É bom também. É Aquele só aquele sol muito forte, o horário de não ir para a praia, das 10 às 4. isso, isso, Uhum. aquele horário de bebê. A orquídea é um bebê novo, né? Você vê essa aqui tá muito sofridinha, é um bebê novinho. Então você tem que dar aquela atenção de bebê. O que Sim. acontece é que a gente olha para ela quando ganha e depois vai olhar para ela 5 meses depois, quando ela já está morta, né? Então, você imagine que ela é o seu bebê, né? Você vai ter que olhar para ela toda semana, né? De novo, gente, não tem receita. Dedinho aqui no substrato, né? Dedinho aqui para você ver. Essa aqui, por exemplo, tá seca. E aí você vê como é que ela tá triste. Ela já começa ficando triste. Sim, o aspecto da folha diz muito, né? Sim. O E aspecto Cláudio, em relação... Vamos concluir. Eu ia te perguntar da adubação, mas vamos falar primeiro do aspecto das folhas. Não, então, o brilho, gente, é como a gente, né? A Melissa me pergunta qual que é o melhor horário para live, né? Falou, olha, live de manhã eu tô mais amassadinha, né? Então, à tarde eu fico melhor, né? Mas a gente faz as lives nos horários mais ótimos para vocês, né? Não é É, para porque mim. a gente tem um dia fixo para as lives que são os sábados. Mas os horários variam de sábado a sábado. É por isso que a gente sempre pede que vocês fiquem atentos à programação ali no Instagram. Mas a Cláudia, ela não é muito das lives de manhã, porque segundo ela fica bem amassada. E olha, pessoal, nós vamos
Tá? Nós vamos passar nas nossas lives muitos macetes, muitas dicas, muitos cuidados com as plantas. Não existe dedo podre. Existe só alguma coisa que você precisa dar um pouquinho mais de foco. E aí, quando você dá o foco, a coisa floresce. É assim com tudo, né? É assim quando a gente quer cuidar da saúde, é assim quando a gente quer cuidar da pele, do cabelo, né? Da alimentação. É o foco. E a planta é a mesma coisa. E só que a planta retribui. Ela retribui com amor, com florescimento, com bem-estar na casa. É mágico, é praticamente mágico. É uma outra vibe, sem dúvida nenhuma. Coloca a planta em casa e vocês vão perceber que a vibração. E aí eu estou falando de física quântica, eu não estou falando né, de outra coisa. A vibração da casa melhora, né? As pessoas ficam mais dispostas, mais alegres, as visitas gostam mais, é muito bacana. Clau, a Olga está aqui perguntando. Bom dia, Olga. A Olga está sempre com a gente ama ela de paixão. Olga, Clau, a Olga está perguntando se canela é só para orquídeas. Não, é um cicatrizante geral. 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 Eu tenho visto, Olga, só a orquídea responder em florescimento. Isso eu tenho visto, principalmente as phalaenopsis, se você coloca ali, né, no vasinho, ela dá um up de florescimento. Afora isso, cicatrizante para tudo que você podar. Tá? A pastinha de própolis é muito legal, porque aí ela retém um pouquinho, né? No corte, ela retém um pouquinho a canela. Se não, se não tiver o própolis, pega a canela, põe um pouquinho de água, faz uma pastinha na própria mão, assim, coloca, faz aquela pastinha mais pro denso e pum, e passa, né, nas cicatrizes das plantas. Você fecha ali a porta para fungos. Perfeito, maravilhoso. Pode usar assim. E Clau, quando a flor cai, o ideal é cortar o caule? Nem sempre, tá? Ela tem. Você só corta o caule, deixa eu pegar aqui. Você só corta o caule quando ela secar. Quando ela secar assim, ó. Conseguem ver esse aqui? Sim, Cadê sim. meu dedo? Tá bem Aqui, ó. amarelinho. Tá vendo que tá bem amarelinho? Bem amarelinho. Você pode tirar a folha, a flor, mas o caule, ele guarda ainda uma reserva de nutriente para a planta. Então você não corta logo de imediato. E quando você for, olha, por exemplo, essa aqui, né? Essa daqui é uma phalaenopsis, ela dá flor nessa haste aqui principal, né? Então, quando você for, ó, a flor dela tá aqui, né? Quando você for cortar, você não corta ela na base aqui, não. Você corta, olha, tá vendo esse risquinho aqui, ó? Sim. Esse risquinho aqui se chama uma gema, é um nozinho, tá? Então você conta 2, 3, cadê o 3 aqui? Esse é o 3, né? 2, 3. E aí você corta um pouquinho acima desse terceiro nozinho. Porque capaz ainda da sua phalaenopsis brotar ainda. Aqui, tá vendo? Ela vai soltar um outro raminho aqui e vai dar uma nova floração. Então, só corta, só tira. A flor você pode tirar. A flor murchou ali, você secou, murchou, você pode tirar. Agora, só corta quando ela tiver bem sequinha aqui, tá? Bem amareladinha. E as folhas, por exemplo, você só mexe numa planta florida. Quando a orquídea está florida, gente, é regar, é conversa com ela, conversinha, rega e amor, tá? Não vai fazer mais nada na orquídea, tira de vaso, põe outro, nada. Quieta, muda, é o tempo que ela tem de meditação, é quando ela está florescendo.
Então, é a hora de você apreciar, contemplar. E aí depois você vai tirando folha seca, aí você vai tirando galho, aí você vai podendo, quando ela tá sem as flores, é melhor. Uhum. Ai, Cláudia, a gente, é questão tanta fruta. da adubação. Legal. Ótimo, ótimo. Gente, hoje tem 1000 produtos no mercado, né? Normalmente são produtos à base de NPK e micronutrientes. A gente fez uma live falando de adubação, né? Mas olha, já tem coisa para dissolver, né? Existe coisa para dissolver. Aí, se você for muito preguiçoso, tem coisa para borrifar, né? Tem uns, ó, esse aqui já vem para floração, né? É um pozinho que eles ensinam aqui como colocar. E tem os adubos, tem os orgânicos. Qual que é a diferença desse aqui que você compra pro orgânico? Esse aqui é mais rápido. Ele vai dar aquela injeção de ânimo na planta logo. Uhum. Esses aqui são mais lentos, né? Muito cuidado com esse adubo aqui, se você tiver cachorro ou animal de estimação. Ele é Que é tóxico. torta de mamona é tóxica, então se você vai usar com farinha de osso para colocar em cima das suas plantas, qualquer planta, ela seria um adubo ótimo, né? Porque ela vai devagarinho nutrindo a planta. A gente fez até uma comparação na outra live que ela seria uma homeopatia, ela vai entrando no seu sistema e vai se moldando a você. E esse aqui é a alopatia. Já, já Resolve. entra, já Eficaz, resolve, rápido. eficaz e rápido, tá? Tá. Adubação, a gente faz uma adubação de florescimento, que normalmente são essas aqui, e tem um adubinho aqui que eu gosto bastante, que eu mostrei até na outra vez. Ele uns chamam de coat ou cote, tá? O que que ele é? São bolinhas que você coloca em cima ali e ela também vai fazendo essa absorção lenta. Gente, não adianta adubar com nada, 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 se você não regar. Porque a adubação, ela só entra na raiz através da água. A água é a papinha, né? Não adianta você cortar tudo ali para o seu bebê comer e mostrar para ele que ele não vai conseguir comer. Então a água faz aquela papinha e aí o adubo entra pela raiz e a planta se alimenta. Então não adianta ficar, eu adubei, mas eu não rego, esqueci de regar. Às vezes até queima a planta, né? Então é E o muito. melhor fungicida, Clau? A Cláudia está aqui perguntando, a Cláudia Soberzowski. Claudinha, linda, olha, tem alguns. Tem as caldas bordaleza. Hoje tem muita coisa que já vem pronta, Claudinha. Então é melhor, ao invés de você ficar se aventurando em fazer receitas, você pode fazer receitas à base de enxofre, enfim. Já tem coisas boas lá no mercado, inclusive tem coisas orgânicas para você borrifar. Eu acho que eu não trouxe aqui nenhuma, porque não tinha. A Rivabem que me patrocina, eles me emprestam isso aqui tudo e não tenho. Mas você tem os fungicidas que você pode colocar. Eu até. Tem pessoas que tratam a orquídea com o fungicida na raiz. Eles levantam a planta, lavam bem, lavam muito bem, colocam o fungicida nas raízes, lavam de novo e começam e mudam o vaso, né? Porque aí tem que desinfetar tudo quando ela tá com fungo. Você tem que mudar de vaso, muda todo o esquema. E aí você desinfeta o vaso e replanta a orquídea novamente. O seu substrato, gente, desculpa, eu vou lembrando e vou falando.
Orquídea não gosta de ser plantada na terra, tá? Então ganhou orquídea linda, aí você olha e fala, ai, coitada, tá no meio dessa casquinha aqui, vou colocá-la na terra. A única que gosta de terra são algumas, essa aqui é o Cymbidium, é uma delas, tá? Mas a maioria, elas gostam de ficar presinhas em galhos, né? Porque, olha, a raiz respira, tá vendo? A raiz, olha essa aqui como tá linda, lançando raiz para tudo quanto é lado. E olha o aspecto dela, tá vendo? Ela tá verdinha. Então, isso aqui é uma planta com sucesso. Como eu molho isso aqui, eu mergulho. Olha, eu tenho aqui, ó. Eu pego uma vasilhinha de água e mergulho até molhar tudo. Tá vendo? Lembrando Isso, para quem chegou agora que essa água, a Cláudia sugere que para sair um pouco do cloro, que ela fique pelo menos de um dia para o outro descansando, né, Cláudia? exatamente. Por quê? Porque aí o cloro volatiza. Então, no caso aqui dessa orquídea, eu tenho que colocar água até aqui, ó. Tá vendo? Ops, que é onde vai. Aqui que tá o substratinho dela, né? Então eu mergulho as raízes na água, deixo um pouquinho, aí depois eu abano bem e turo de volta. Então, ela fica ótima. Cláudia, falando de raízes, a Simone está aqui perguntando. Quando algumas raízes começam a sair do vaso, eu devo colocar para dentro e ajeitar as raízes ali? Ou fora significa que o vaso está pequeno? Como que conduz isso? Simone, ela lança raízes para fora mesmo, tá? Por quê? Porque ela é livre, né? Ela é da natureza. Então, muitas vezes você vê essas raízes para fora. Quando que você tem que reinvasar? Quando que você reinvasa? Ou seja, saiu. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que tem a raizinha para fora. Acho que não. É, não é sair uma raiz para fora que você vai reinvasar. Normalmente você reinvasa depois de 2 a 3 anos que a orquídea está ali. Você vai reinvasar se aquele substrato já está muito moído ali. Você vai reinvasar se o substrato, né, que é essa coisinha picada aqui, né, estiver cheirando mal, se não está cheirando legal, aí você vai reinvasar. Ou se a sua orquídea tiver, por exemplo, essa aqui, né? Se ela tiver tantos bulbinhos desses daqui que ela já está muito apertada, aí você reinvasa. Jamais reinvasar com flores, tá? Não mexer. Orquídea é santa, como se fosse mulher grávida, não mexe enquanto ela tá com as flores, tá? E quando você reinvasar, Simone, orquídea gosta de ficar firminha, tá? Não deixa a orquídea molegata no vaso, porque ela não consegue enraizar. Então, quando você for reinvasar, você enche bastante desse substrato que a gente chama, né? E molda ela ali, moldou ali, né? E vê se ela tá firminha. Tá firminha, ok. Aí você pode regar, enfim, a vida segue. Então, assim, a raizinha saiu para fora não é sinal, tá? A qualidade do substrato que vai te Mas moldar você melhor. deixa a raiz para fora, você não coloca dentro do vaso de volta. Você Não, deixa ela seguir o caminho dela, vamos dizer assim. deixa seguir o caminho dela. Por quê? Porque a raiz, ela tá respirando. Muitas vezes ela pode estar querendo te dizer que aquele substrato ali não tá legal. Então ela tá mandando a raizinha para fora para dizer, ó, preciso respirar. Aí você dá uma checada no substrato para ver se não está muito úmido, para ver se não está ou muito seco, né? Você dá uma checada ali, porque ela tá te contando que ela tá saindo, né? Agora, se é ruim para ela, não é.
Percebam nessa aqui que eu mostrei, que eu molhei, ó. Essa aqui tá no ar, né? Ela tá penduradinha e ela tá, olha a raiz. Ela não Ali. fez assim, né? Ela não abraçou aqui, não. Ela tá, e olha como tá linda respirando, né? Sim, Olha. sim. Então a planta, ela vai procurar o caminho dela e vai te mostrar, vai te contar se você tá Clau, acertando ou não. eu vou apressar um pouquinho, porque nós temos mais 10 minutos. Já se passaram 50. Ai, meu Deus. Então, sempre chega nesse momento, né? Então, pessoal que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, a gente responde as perguntas à medida que as perguntas vão chegando. Se alguma pergunta ficar sem resposta, vocês podem mandar para a Cláudia ou aqui pelo direct do Escolha Ser Feliz, ou pelo direct do Cláudia Paisagismo, que ela vai responder para vocês num segundo momento, né, ainda nesse final de semana, Não, mas porque gosto. realmente em uma hora a live nos derruba, né? O Instagram derruba a nossa É, live. Então a gente não consegue dar sequência. Mas, claro, olha, eu tenho uma situação aqui que a Belisa colocou para eu trazer para você. Tem uma orquídea que acabou apodrecendo. Começou caindo as flores, o caule ficou amarelado e depois foram as raízes. Removi todas as partes ruins da planta. Eu devo refazer todo o substrato que veio? Ou você tem alguma outra dica? não, Belisa, todo o substrato. Se você acha ainda que teve algum problema nesse substrato, você tem que tirar, eu vou até tirar, olha, essa aqui tá com muito problema, tá vendo? E você, nessa hora, você tira tudo. Ó, eu vou esfarelar aqui para vocês verem. Tira tudo, tira todo esse substrato velho. Você vai deixar a raiz aparecer, porque aí você vai poder cortar as raízes que tem problema. Olha aqui, ó. Tirei tudo. Essa orquídea, pobrezinha, ela é uma Phalaenopsis. Ela tava muito sofrida. A Phalaenopsis gosta um pouquinho de umidade. Olha, tá vendo aqui? Eu tirei tudo, posso tirar mais. Ó, esse aqui é o estado de transplante, estão vendo? Limpei tudo, eu vou lá, lavo ela, de preferência numa água sem cloro, e aí eu começo a olhar a raiz. Vocês vejam que essa raiz aqui, ó, ela tá um pouquinho podrinha aqui, então eu corto, eu venho com a minha tesoura esterilizada. Peraí, deixa eu abrir a minha tesoura, que ela não está esterilizada. Deixa eu abrir a tesoura. Olha, eu venho aqui, ó, e corto aqui, ó. Tá vendo? Cortei As tudo que partes tá. que já estão mais. Ó, essa aqui também tá feia. Vou lá e corto onde tá aqui, né? Então eu vou tirando, ó, essa aqui tá horrorosa, eu vou e corto, eu limpo. Em compensação, Belize, olha aqui, ó, olha essa raiz como tá bonita e sadia. Então eu tenho esperanças ainda. Nessa planta aqui, eu vou tirar esse cabinho aqui horroroso que estava sustentando e vou cortar também. Eu vou cortar também aqui, ó, tá vendo? Vou cortar, aqui eu corto a haste porque eu vou replantar. Tiro tudo, limpo, limpei. Essa folhinha ainda tá feia, mas eu tenho outra, eu tenho mais uma aqui, uma vindo, então eu posso até tirar essa aqui também e replanto. E aí eu envolvo com um novo substrato. Essa aqui gosta do esfagno, que é isso aqui, peraí, já vou pegar um pouquinho aqui. Gosta de esfagno. E como que você coloca esse esfagno? Isso aqui se chama esfagno. Ai, meu Deus, tem 10 minutos. Eu vou mostrar. 6 minutos. Ai, Jesus. Você Não querendo pressionar. vai colocar o esfagno de molho na água, tá? Deixa ele ali absorver toda essa água. Você vai colocar um pouquinho mais, né? Aí você vem aqui, depois que você viu que ele absorveu, que tá boiando bem, aí você espreme, tá? Para tirar o Aí excesso. para tirar um excesso e você dá uma, tá vendo aqui?
você envolve, você envolve as raizinhas dela. Olha aqui, ó. Envolvi as raizinhas dela. E aí, nessa parte aqui, eu vou colocar o esfagno. Afora essa parte, eu vou colocar aquela casquinha de pinos, tá? A Phalaenopsis não gosta muito de carvão, tá? Então você pode usar a casca de pinos e você vai assentar no vasinho, num outro vasinho, você vai assentar e deixar ela bem firminha no vaso, ela não pode ficar molegata, tá? Então Porque você senão ela não vai, se desenvolve. senão ela não desenvolve. Aí você vai colocando bem e separa ela das outras. Separa ela de todas, tá? Ai, Jesus, a gente fica tão ansiosa para falar, né? E Belize, qualquer coisa, gente, o meu é Cláudia underline Canales underline paisagismo, tá? Vocês podem mandar para mim no direct ou no da Melissa, tá? Eu já Que a vou até Melissa me escrever pro encaminha. pessoal aqui. E a Melissa me encaminha. E não só De das todo orquídeas. jeito chega para Clau, gente, como vocês preferirem, tá? Então, Cláudia, underline Canales, underline Paisagismo, eu já estou anotando aqui para quem quiser mandar as perguntas diretamente para ela. Paisagismo, pronto. E podem mandar, porque assim, eu amo. Pode mandar depois eu pego o WhatsApp, me manda foto, enfim, eu amo demais. Ó, o pessoal aqui está pedindo mais uma live sobre orquídeas. Oh, meu Deus do céu! É um mundo, é um mundo! Mas Tia ficaram Soninha, eu tô muitas, aqui brigando por você, viu? Vamos ver se a gente consegue. ficaram muitas perguntas. Eu desculpa, hoje eu acabei não Não, lendo muitas. não, mas tem muitos comentários aqui, Clau, e eu percebi que realmente é um assunto que o pessoal gosta bastante. De repente, na próxima, a gente tem um tema surpresa que a gente vai trazer para vocês, que já está programado, mas a gente vai. Vamos ver se para a segunda ou para a terceira a gente traz as orquídeas de volta. É isso, Clau? É isso, gente. Eu acho que o que eu quero dizer é assim, a orquídea ela parece um passo um pouquinho mais avançado de cuidados com planta, mas não tem muito segredo. Tem afinar essa sintonia e conhecer um pouco mais da planta que você comprou. Hoje elas vêm com nome, né? Hoje essa aqui é uma carerérrima, que é a Sapatinho. Então você sabe o nome, vai lá no Google. Tem blogs ótimos para você conhecer as plantas, né? E para conhecer o manejo. Então pesquisa, vale a pena, sabe? Porque ela te brinda com isso aqui, ó. Olha aqui que coisa linda. Gente, esperamos que as informações que a Cláudia passou tenham ajudado a muitos de vocês, especialmente os mais receosos, né, com as orquídeas, porque a gente sabe que elas encantam e trazem uma outra vida para nossa casa. A informação da folha enrugada, eu te agradeço muito, porque as minhas vivem enrugadas. E eu não sabia que era falta de água. Falta de hidratação, total. A gente tem aquele medo com a orquídea. Então, eu, particularmente, acho que muitos aqui se identificam com isso. Eu molho ela aos doses homeopáticas, é quase por gotinha. E agora eu Não, não. vou mergulhar a orquídea, que é disso que ela gosta. Olha, Gente, obrigada por ter. Oi, Cláudio, fica à vontade. não, eu espero ter salvo muitos casamentos e muitos namoros com esta live hoje. Que os namorados e maridos não fiquem tristes quando a orquídea morre, agora elas vão viver cada vez mais. E, Cláudio, muito obrigada também pela tua participação sempre. Gente, logo, logo a gente, para quem começou a acompanhar a live no meio, daqui a pouco eu já vou disponibilizar aqui o link para o canal do YouTube onde a live fica. A live também já fica aqui no IGTV, no feed, ela já desce automaticamente para quem quiser assistir. E logo, logo a gente vai começar a divulgar o horário e o tema da live do dia 27. Um beijo para todos. Muito legal, já estamos bolando ali. Olha, muitos de vocês vão amar essa viagem que a gente vai fazer pelo mundo das plantas, eu tenho certeza. Um beijo para todos, um ótimo final de semana. Vamos cuidar das plantinhas e até a próxima.
Beijo, Beijo. queridos. Cuidem das plantinhas porque estão cuidando de vocês por dentro também. Bom final de semana para todos. Tchau, gente.